Olá, alunas e alunos do KNAPS. Meu nome é Carol, eu vou trabalhar a parte de língua portuguesa com vocês aqui no canal. Essa é a nossa aula 1 sobre classes de palavras. E o assunto são filtros de palavras, em que ela vai participar de uma determinada classificação ou não, de acordo com as características que ela apresentar no contexto. Por exemplo, se a palavra identificar alguma coisa, se ela der nome a alguma coisa, é um substantivo. Se ela classificar alguma coisa, der qualidade para alguma coisa, é um adjetivo e assim por diante. O substantivo, que é o assunto de hoje, faz parte do grupo nominal, junto com adjetivo, pronome, artigo e numeral. Essas são outras classes de palavras que a gente vai abordar mais pra frente. O substantivo é o núcleo, é o elemento central desse grupo nominal. Então, essas outras classes de palavras vão classificações. Então, a gente vai passar por essas classificações do substantivo. Primeiras classificações: concreto e abstrato. O substantivo concreto é aquele que possui imagem própria ou existência própria. Eu não gosto de existência própria, eu vou explicar depois o porquê. Mas é aquele substantivo autossuficiente. Você consegue fazer uma imagem dele sem precisar de imagens de apoio. Já o substantivo abstrato, ele precisa de imagens de apoio para ser visualizado. Você não consegue fazer uma imagem clara dele sozinho. Como assim? Vamos olhar o exemplo. A bola está atrás da porta. Bola e porta são os nossos substantivos concretos. Quando eu digo bola ou porta, você consegue visualizar a imagem de uma bola ou de uma porta sem problemas, sem precisar de imagens adicionais ou de ganância e destruição são substantivos abstratos. Se eu pedir para você visualizar ganância, provavelmente você vai imaginar uma pessoa gananciosa, mas a ganância sozinha é difícil de visualizar, não dá para visualizar. A mesma coisa a destruição. Você pode visualizar um prédio demolido ou uma floresta devastada, mas a destruição sozinha você não consegue visualizar. Então, esses foram o concreto e o abstrato. Eu não gosto de existência própria, por quê? O aluno, geralmente, ele faz um link da existência própria com coisas que existem no mundo real. Mas substantivos como fada, adjetivos concretos, você consegue fazer uma imagem deles, visualizar esses substantivos sem precisar de imagens de apoio. Se eu falar para você fada, você consegue imaginar ver são o próprio e o comum. O substantivo próprio, ele vai designar um ser ou alguma coisa específica, própria, única. O substantivo comum vai designar alguma coisa inespecífica, genérica. Olhando o nosso exemplo, Arthur é professor do KNAPS. Arthur e KNAPS são aqui nossos substantivos próprios. Arthur está designando um Arthur específico, que é o Arthur professor do KNAPS. Existem outras pessoas que chamam Arthur, mas Arthur professor do KNAPS só tem um, então é um substantivo próprio, está designando alguma coisa única. KNAPS, a mesma coisa, é um projeto específico, existe o projeto KNAPS. Gatos são animais peculiares. Gatos e animais são substantivos comuns. Aqui eu não estou fazendo referência a um gato específico, animal específico. Eu estou falando genericamente que gatos são animais peculiares, sem fazer referência a um ser específico. Próximas classificações, substantivo simples e substantivo... Ele não é uma composição de raízes, uma raiz só. Substantivo composto, duas ou mais raízes, para fazer um único sentido, para designar uma única coisa. Nossos exemplos são menino, teclado e chave. Essas palavras, elas têm apenas uma raiz, elas não são uma composição de palavras, então são substantivos simples. Substantivo composto: guarda-chuva, pão duro, girassol. Percebe que tem duas raízes em cada uma dessas palavras: guarda-chuva, pão duro, girassol. É mais de uma raiz para fazer uma única palavra com um único sentido, substantivo composto. Próximas classificações, primitivo e derivado. Substantivo primitivo, ele é primitivo, como diz a palavra. Ele não é derivado de alguma coisa. Então, o substantivo primitivo, ele vai dar origem a derivações, mas ele é o primeiro, ele é sozinho o primeiro. Então, pedra e pedreira.
Pedra é um substantivo primitivo. Pedreira vem de pedra. Então, pedreira é derivado de pedra. Outros exemplos: porta, portaria, mês, mesada, ferro e ferreiro. Nossa última classificação é o substantivo coletivo. No substantivo coletivo, uma única palavra ela vai designar um conjunto de coisas. Então, o nosso exemplo é: o álbum será lançado esse mês. Aqui eu tenho álbum. Álbum está designando aqui um conjunto de músicas, por exemplo. Outros exemplos de substantivos coletivos são enxame, que é um coletivo de abelhas, ou alcateia, que é o coletivo de lobos. Então, é uma palavra designando uma coleção de coisas da mesma espécie, do mesmo tipo. Durante a explicação, você deve ter percebido que alguns substantivos você conseguiria classificar em outra classificação dessas que eu falei. Eu tenho um exemplo aqui: papel. Papel é um substantivo concreto, ele tem existência própria, ele tem imagem própria. Ele é um substantivo comum, não está designando nada específico. Há outros substantivos. Na prática, essa classificação ela vai depender muito do contexto que essas palavras estão inseridas. Então, não adianta você achar que é uma classificação engessada, que um substantivo que ele é comum, ele vai ser sempre comum. Não é assim que acontece e o vestibular vai pegar no pé de vocês com isso. Por exemplo, era apenas mais uma Gabriela. Eu tenho aqui fazer referência a um ser específico, ser um substantivo próprio. Nessa frase é um substantivo comum. Presta atenção no contexto. Aqui eu estou usando Gabriela como uma coisa genérica, como um comportamento genérico fazendo relação a outra pessoa. É um substantivo comum. Aqui está fazendo referência a Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. Então, ele pegou essa essência da Gabriela e está generalizando, usando para classificar outra pessoa. O substantivo é uma palavra variável, ou seja, ele flexiona, ele possui flexões. Que flexões são essas? Flexão de gênero, masculino e feminino, flexão de número, plural ou singular, e flexão de grau, aumentativo ou diminutivo. O vestibular ele vai usar casos especiais que a gente vai dar uma olhadinha melhor agora. Então, a primeira particularidade são substantivos sobrecomuns. Substantivos sobrecomuns, eles têm apenas um gênero e uma forma para fazer referência tanto no masculino quanto no feminino. Como assim? Nosso exemplo é: isso é algo da pessoa. Aqui eu tenho pessoa, é um substantivo sobrecomum. Então, lembra, uma forma e um gênero. Pessoa é sempre pessoa, não tem o pessoa ou o pessoa. Pessoa é pessoa, tem essa terminação no feminino e serve tanto para você falar de um ser masculino quanto de um feminino. Outra particularidade é o substantivo comum de dois gêneros. Ele é um pouquinho parecido com um sobrecomum, mas ele tem apenas uma forma, mas aceita a diferença de gênero. Então, olhando o exemplo: chegou a visitante, chegou o visitante. Então, ele tem só uma forma, visitante, não existe visitanta, não existe visitanto, mas ele aceita a flexão de gênero com o artigo na frente. Então, ele é comum, porque é uma palavra só, tanto para o masculino quanto para o feminino, mas de dois gêneros, porque ele aceita feminino e masculino com um artigo. Outra particularidade, plural e singular. Dependendo do contexto, aquele S no final vai fazer um sentido totalmente diferente do que a palavra no singular. Olhando o nosso exemplo: só quero que o bem prevaleça. A outra frase: ele deixou a você todos os seus bens. Aqui eu tenho bem no singular e bens no plural. Mas olha só quero que o bem prevaleça, você está falando de coisas boas, de coisas positivas. Ele deixou a você todos os seus bens, aqui bens, plural de bem, está fazendo sentido a coisas materiais, está fazendo referência a coisas materiais, não a coisas boas. Ele não deixou coisas boas para você, ele deixou coisas materiais. Então, tem que ficar esperto no plural e no singular. O aumentativo e o diminutivo nem sempre vão fazer referência dimensional, de tamanho. Dependendo do contexto, vai
mudar totalmente o sentido da palavra. Então tem aqui a frase, ele é um sujeitinho insistente. Aqui eu tenho sujeito no diminutivo, sujeitinho. Eu não estou querendo dizer que é uma pessoa pequenininha insistente. Esse diminutivo aqui está diminuindo o caráter da pessoa. Então, é no sentido de ofensa. Minha mãezinha vem me visitar. Diminutivo, mãezinha. Aqui eu não estou falando que é uma mãe pequenininha, é uma mãe baixinha. Eu estou enfatizando meu afeto pela mãe, colocando a palavra no diminutivo. Então, mãezinha. Exemplos no aumentativo. Michel é um bobão. Aqui eu tenho aumentativo de bobo, bobão. De novo, eu não estou falando que o Michel é grandão e que ele é bobo e porque ele é grande ele é um bobão. Eu estou querendo enfatizar que ele é muito bobo. Então, ele é um bobão. Vai passar um jogão mais tarde. Aqui é o aumentativo de jogo, jogão. De novo, não é um jogo grande. Eu tô querendo enfatizar que vai ser um jogo muito bom, um jogo imperdível. Então é um jogão. Essa foi a nossa primeira aula. Se inscreve no canal, entra na nossa página no Facebook, conta pra todo mundo que tem língua portuguesa agora no Knapse e até a próxima aula.